Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Vamos então, meus irmãos, refletir, meditar sobre a morte e o sepultamento de Jesus. Vejam que coincidiu exatamente, nós temos vindo estudando o Evangelho de Marcos, né, e coincidiu exatamente no dia de hoje falarmos sobre este assunto que, embora nós não nos limitamos de maneira alguma a falar sobre isso, porque é semana chamada Santa, que é uma nomenclatura um pouco estranha, né, ao povo cristão, em razão de que, para nós, todos os domingos, eles são santos, né, é o dia do Senhor. Né, para nós, todas as vezes que reunimos no domingo, é exatamente em razão de Cristo ter ressuscitado. Então, nós não fazemos distinção nesse sentido. Embora é uma tradição religiosa, muitas pessoas acabam levando e considerando isso e colocando isso na cabeça. Mas para o cristão, ele já entende, né, que, por exemplo, a Páscoa para nós é o quê? É a Santa Ceia, né? Foi a substituição da Páscoa. Nós não celebramos a Páscoa como antigamente se fazia, os judeus faziam, né? Até mesmo porque nós não somos judeus. Mas nós aproveitamos esse tempo juntos para meditar e continuar meditando e nos alimentar pela fé nesta obra que Cristo fez. De modo que, quando nós nos deparamos com esta realidade bíblica verdadeira, que registra a morte de Jesus e o seu sepultamento, nós vamos tirar lições preciosas para as nossas vidas e certamente vamos sair daqui edificados nesta manhã. Diferentemente daqueles que falam do feriado, falam da semana, mas para ele nada disso faz sentido. Aqueles que porventura usaram esses dias chamados pelo mundo que nós vivemos aqui, pela tradição dos homens, de Semana Santa, vocês vejam que as pessoas não estão mais preocupadas com isso. Elas estão usufruindo dos prazeres da carne, elas estão interessadas em servir ao Deus delas, né, que é o próprio ventre ou seus ídolos. Mas para o cristão, não, para o cristão faz todo sentido. Quando ele vem à igreja, domingo pela manhã, ou domingo à noite, neste dia do Senhor, para ouvir a palavra de Deus. E agora, como nós se deparamos neste momento da morte de Jesus e do seu sepultamento, vamos ler o texto sagrado e vamos meditar então nele. Diz assim a palavra do Senhor: chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos quais ali estavam, ouvindo isto, diziam: vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam. E além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido. E, tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz,
envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Então está aqui, meus irmãos, o registro da morte e do sepultamento de Jesus. E nós podemos perceber de pronto que este episódio, esta narrativa que aconteceu, e os demais evangelhos também falam sobre ele, tanto Mateus, como Lucas, como João, todos os 4 evangelhos falam sobre este acontecimento. Por quê? Porque foi o acontecimento marcante da história. Este acontecimento aqui da morte de Jesus, ele fendeu a história foi marcada por ele. Vejam que até hoje, mesmo que as pessoas o falem de propósito e de maneira distorcida, mas até hoje se fala. E nunca vou deixar de se falar sobre ele. Por quê? Porque, de fato, foi um acontecimento que marcou a humanidade. Não só os judeus ali, mas a humanidade como um todo. Por quê? Porque a abrangência da morte de Jesus, o efeito da morte de Jesus, ela tem uma condição que vai além do simples fato do fato de ter acontecido ali naquele período. A morte de Jesus, que já era predita pelos profetas, Isaías e os demais, era importante que acontecesse, ainda que trouxesse, quando aconteceu, um abalo muito grande nas emoções das pessoas. Mas vejam que esta condição, esse abalo que aconteceu, que causou na história, não foi em vão. Não foi uma coisa assim, olha, aconteceu e pronto, e acabou. Não. Esse foi algo que marcou de tamanha condição, que nos dá e nos proporciona hoje, nós pela fé, dizermos, olha, aquela morte de Cristo foi por mim e por você. Foi exatamente a necessidade que tinha de alguém morrer para a nossa redenção, para a nossa salvação. Então, narra o texto que era chegada a hora sexta era 9h da manhã, e houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona é meio-dia. 3 horas de trevas. Algo nunca visto na história da humanidade, aconteceu exatamente nesse dia. Durante 3 horas, a terra ficou em trevas. Houve um eclipse solar, das 9 da manhã até ao meio-dia. E quando chega meio-dia, a hora nona, Jesus clama. Jesus dá esse grito: Deus meu, por que me desamparaste? Aí significa dizer que Jesus está sentindo ali, recebendo ali naquele momento, a dor de todo o pecado que era nosso. Vejam, Jesus não teve pecado algum, mas naquele momento em que ele sente como se Deus, o Pai, o tivesse o abandonado, desamparado, é porque ele recebeu sobre si os nossos pecados, as nossas dores, conforme descreve o profeta Isaías. Ele levou sobre si as nossas dores, a nossa culpa. Então, isso foi o desamparo de Jesus. Alguns dos que ali estavam ouviram isso e ainda continuaram achando que Jesus estava chamando por Elias. Mais um caso de zombaria ainda durante a sua morte. E aí eles correram para embeber num vinho, num vinagre, né, uma bebida amarga. E alguns dizem que essa bebida que Jesus foi dada a ele era um anestésico. E colocando lá no caniço, Jesus, ele disse que tinha sede, e eles embeberam essa esponja de vinagre, e dizendo assim: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo, zombando de Jesus ainda. Mas ele continuou. Jesus então deu um grande brado e expirou. Jesus morreu nesse momento agora. E quando ele morre, olha o que é que acontece. O véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. O véu se rasgou. Que significado tem isso? Por que o véu teria que se ter rasgado?
Lembrem, no santuário ficava o Santo dos Santos, né, o lugar santíssimo e o Santo dos Santos. E aí tinha um véu entre um lugar e outro. Lembram lá do Antigo Testamento, como é que acontecia? Nesse lugar, o Santo dos Santos, né, o lugar santíssimo, uma vez ao ano, o sacerdote entrava para fazer o quê? A expiação pelos pecados do povo, né? Rogar a Deus perdão pelos pecados do povo. Então, o que aconteceu aqui? E esse véu significava o seguinte: não era qualquer pessoa que podia entrar. Não, ninguém tinha acesso, só o sacerdote, o sumo sacerdote, e uma vez por ano. Então, quando Jesus morre, que o véu se rasga, o que significou isso? Agora não precisa mais. A passagem está livre. Todos agora têm a liberdade de chegar diante de Deus, o Pai, e confessar o seu pecado e receber o perdão. Olha o significado disso. Você agora está livre porque Jesus morreu. Agora Ele nos libertou. Não mais há véu que impeça o seu acesso a Ele. Você agora não tem mais nenhum problema disso. É por isso que você e eu hoje podemos orar e falar com Deus. O véu se rasgou de alto a baixo. Todo crente agora tem acesso, livre acesso diante de Deus. Então vejam que a morte de Cristo trouxe a liberdade, o livre acesso diante de Deus, o Pai. Foi isso que a morte de Jesus trouxe. E o centurião, que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Outro resultado da cruz, da morte de Jesus. O reconhecimento por parte daquele homem que estava ali, daquele centurião. Lembrem, os soldados, centurião era aquele chefe de 100 soldados, por isso o nome centurião. Lembram que antes de chegar à morte, o que é que eles fizeram, os soldados? Escarneceram de Jesus, né? Zombaram de Jesus, bateram em Jesus. E agora um deles, o centurião, que estava bem em frente à cruz, aquele momento doloroso em que Jesus morreu, ele reconheceu: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Ou seja, na morte de Jesus, foi despertada a fé daqueles que estavam por ali, observando, como a gente vai ver também no seu sepultamento. Estavam também ali, outra coisa, igualmente, ali algumas mulheres, observando de longe, e ele nomeia essas mulheres: Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé. Essas mulheres já serviam a Jesus, elas já acompanhavam Jesus durante o seu ministério na Galileia. Diz o texto, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e o serviam. E além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Olhem, aí mostrando a participação das mulheres. As mulheres estavam ali sempre acompanhando Jesus, servindo a Jesus, mostrando que desde lá as mulheres sempre tiveram essa participação, esse papel importante de estar sempre ali para servir ao Mestre, não só os discípulos, não só os apóstolos, mas também as mulheres serviam a Jesus, o acompanhavam e tinham a fé nele. Então, na morte de Jesus, esse grupo de pessoas, tanto pessoas que a princípio eram incrédulas, passaram a crer, as que já criam, estavam ali naquele momento, né? Esperando e sofrendo certamente com todo aquele momento doloroso e cruel, que é a morte, e pior ainda, a morte de cruz, certamente todas chorosas, né, em ver o seu Senhor, o seu Mestre ali crucificado, mas com toda certeza, na esperança que havia de estar com Ele um dia.
porque já o aguardavam, já o serviam, já estavam sempre acompanhando Jesus. Então esse foi o momento ali da morte de Jesus, que mostrou a libertação total, a condição de estar livre diante dele, e também revelou-nos que irmãos já daquela época, irmãs, já o acompanhavam e continuaram ali diante da morte de Jesus. Do que muitos o haviam abandonado, muitos que estavam atrás de Jesus por outras coisas e não pela fé, o abandonaram. Muitos então mudaram naquele momento que pediram a crucificação. Eram pessoas que tinham visto Jesus fazer milagres, visto Jesus fazer tantas coisas boas para ter compaixão das vidas, das almas deles, mas muitos ali desprezaram Jesus. Mas outros mantiveram-se firmes. E é isso que eu quero destacar, que mesmo na morte de Jesus, não foi uma demonstração de fraqueza, muito pelo contrário, foi uma realização de poder para salvar o seu povo. Foi de fato uma situação humilhante? Foi. Jesus se humilhou até a morte, e morte de cruz. Mas por que ele o fez? Para que hoje eu e você pudéssemos desfrutar dessa bênção da graça, da salvação. E aí ele continuou o sepultamento, caiu da tarde, estava anoitecendo, e por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, a véspera do descanso, do Shabat, a lei não permitia que alguém fosse sepultado no sábado, então não podia, era a véspera da preparação. E aí apareceu um homem chamado José de Arimateia, um ilustre membro do Sinédrio, um homem rico, um homem bem vistoso na sociedade. E esse homem, olha que interessante, também esperava o reino de Deus. José de Arimateia era um crente, um convertido, que a princípio ele não tinha ainda dado esse testemunho, não havia revelado. Ele pertencia à classe dos ilustres, membro do Sinédrio. José de Arimateia, um homem da alta classe do seu tempo, ele esperava o reino de Deus. Isso mostra, meus irmãos, que o evangelho, a salvação, não é só para pobre, é para rico também. Tanto rico quanto pobres foram salvos, estão sendo salvos e serão salvos. E este homem, então, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Ele demonstrou aqui um ato de coragem, assim como Nicodemos, que a princípio foi ter com Jesus de noite, para que não fosse visto pelos demais, mas teve esse ato de coragem. E certamente, quando nós vemos passagens como esta, diante de homens assim, da alta classe, da sociedade da época, é a demonstração de que a graça de Deus alcança quem Ele quer alcançar. Não é a riqueza de ninguém que vai impedir que Deus possa agir na vida deles. E Deus faz assim, porque vejam, por que será que Deus chamou e escolheu e salvou a José de Arimateia? Para momentos como este. Um homem da alta classe foi lá e resolveu, um ato de coragem, dizer: olha, eu quero o corpo de Jesus, eu vou sepultá-lo. E tinha lá um túmulo que ninguém usou ainda. Aí Pilatos admirou-se, olha, ele disse: ora, já vieram pedir o corpo? Como? Porque a crucificação, a morte na cruz, levava um tempo, para a pessoa morrer. É tanto que precisava quebrar os ossos para agilizar a morte da pessoa. Foi o que aconteceu com os 2 ladrões. Os ladrões tiveram os ossos quebrados, foram quebrados para que eles morressem logo. Jesus já tinha morrido, para se cumprir a Escritura. Nenhum dos seus ossos foi quebrado. E não foi mesmo, porque ele não precisou, Jesus já tinha morrido. Então, com isso, Pilatos se admirou. Já morreu? Os demais ainda precisou quebrar os ossos para poder morrer, e Jesus já morreu? Já. A obra já estava feita, já estava completa. Então, vejam, até nisso, nesse pequeno detalhe, há uma demonstração de que tudo ali estava acontecendo de acordo
com a vontade de Deus, de acordo com um plano de Deus. Não é, homem algum ia modificar isto. Tudo que havia se dito na profecia estava se cumprindo. Nenhum dos seus ossos foi quebrado, né? Ele morreu, ele entregou a sua vida, foi uma entrega. Outro ponto importante aqui, Jesus entregou-se. Ele não foi morto a contragosto dele, não. Ele entregou-se para morrer. Como nós já vimos, Jesus não tinha culpa de nada, Jesus não pecou em nada, Jesus não fez nada que merecesse ser morto como um malfeitor. No entanto, a profecia dizia que ele iria ser morto entre os malfeitores, e foi. 2 ladrões. Mesmo assim, 2 ladrões, um foi salvo e o outro não. Um reconheceu quem Jesus era e pediu e rogou a Jesus, olha, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, Jesus, hoje mesmo vai estar comigo. Então vejam, em tudo isso você percebe, né, a grandeza da obra de Cristo na cruz. Não é só tristeza, não é só lamento, não. É muita coisa envolvida. É esperança, é convicção, é salvação, é perdão, é libertação. Tudo isso é tirado exatamente da morte de Cristo, do sepultamento de Cristo. Então, Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido e, tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Pilatos precisou tirar a prova. Morreu mesmo? Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. E José, então, baixou o corpo da cruz, envolveu em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. As mulheres estavam ali, acompanhando em todo o tempo tudo o que estava se passando, a morte na cruz, a retirada do corpo. Depois, aqui não fala, mas João nos diz que o Nicodemos, lá de João 3, também estava presente. O Nicodemos levou os perfumes para passar no corpo de Jesus, né? Você pode abrir lá em João 19. João 19 está lá descrito, na morte de Jesus. Diz assim, ó, que quando o José de Arimateia, né, aqui, ele diz assim, depois disso, José de Arimateia, João 19, a partir do 38, que era discípulo de Jesus, ó, José de Arimateia era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, está vendo? Foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirras e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Então, João nos diz que Nicodemos estava lá também. Nicodemos creu em Jesus. Nicodemos nasceu de novo, conforme Jesus disse a ele lá em João 3. Importa-vos nascer de novo, e ele nasceu de novo. A princípio ele não entendeu, né? Como é que pode nascer um homem sendo velho? Mas depois o Espírito Santo agiu na sua vida e ele foi convertido. Está agora Nicodemos aqui, né? Junto com José de Arimateia, homens da alta sociedade judaica, homens que tinham poder na sociedade, mas homens que se tornaram discípulos de Jesus, homens que eram seguidor, que esperava o reino de Deus, foram salvos
pela mesma graça que nos salvou também. Aqueles homens foram salvos e estão ali participando desse momento ímpar, sublime, único, exclusivo. Não ia haver outro. Este era o momento, era o sepultamento de Jesus. Não havia outro, não haveria outro. E eles quiseram participar desse momento. Certamente foram levados a isso, despertados pelo Senhor Deus para fazê-lo. E assim fez. O Senhor sempre tem os seus servos, aqueles que Ele chama para servi-lo. Ninguém deixou Jesus à toa. Jesus não ficou lá desamparado, não. Esses homens logo sentiram em seus corações o desejo de colocar à disposição não só o seu dinheiro, a sua fortuna, aquilo que precisava para o sepultamento, mas também a sua voluntariedade, a sua ação, o seu serviço. E com as próprias mãos eles foram lá e receberam o corpo de Jesus. E com as suas próprias mãos eles foram e prepararam o corpo para o sepultamento. Então vejam, meus irmãos, né, que atitude de humildade destes homens, mas também uma atitude de fé. Eles criam que ali estava, morto em seu favor, o Senhor Jesus. E assim o fizeram. E certamente isso serviu e balançou a sua alma, o seu coração, impactou de fato a sua vida, a vida da sua família, a vida da sociedade da sua época. Tal como acontece hoje. Quando uma alma é salva por Jesus, isso impacta a sociedade. Muita gente fica meio que baratinada, dizendo, como é que pode isso? Fulano, você que era assim, agora não faz mais aquilo que nós fazíamos junto? Você vai dizer, não, porque Jesus me salvou e me resgatou. Não, porque Jesus deu a sua vida por mim. E o mínimo que eu posso fazer agora é servir a Ele, é segui-lo, é fazer a vontade dEle, não a minha. Nós nos esvaziamos de nós mesmos, porque agora Cristo vive em mim, Cristo vive em você, o Espírito Santo de Deus habita em nós, de modo que agora Ele se concentra em nos conduzir, e graças a Deus por isso. Já pensou se nós tivéssemos que continuar seguindo o caminho que outrora seguíamos, de acordo com a nossa vontade, com o nosso querer? Nós nem estaríamos aqui nesta manhã. Se estamos, irmãos, tão somente pela graça que se manifestou graciosamente sobre nós e nos salvou, e aqui estamos nós a servir a Jesus. É isso que deve nos trazer a reflexão na morte e sepultamento de Jesus. Aquilo que Jesus fez pensando em cada um de nós, em cada um do seu povo escolhido que Ele veio salvar. E nenhum daqueles que o Pai lhe deu se perderá, seja pobre, seja rico, seja branco, seja negro, toda e qualquer pessoa, de qualquer tipo, de todo tipo de sociedade, de todas as línguas, tribos, povos e nações, estão salvas, estão sendo salvas e serão salvas exatamente porque Cristo deu a sua vida por nós. Que assim, meus irmãos, continuemos olhando firmemente para o Senhor, o nosso Salvador, que Deus por cada um de nós. Não esquecendo de que esse dar-se de Jesus é uma demonstração de puro amor. Resumindo o que diz João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E o dar de Jesus é exatamente esse momento, é quando ele se entrega para morrer na cruz. E ao morrer na cruz, ele então está consumado tudo aquilo que era predito nas Escrituras. Está certo de que quem nele crê não está mais condenado, quem nele crê já está salvo, quem nele crê já está liberto. O livre caminho que agora temos para chegar a Deus. Por isso que você tem a condição de hoje fazer a sua oração. E fazer o que através da oração? Falar com Deus.
Por isso que você pode ler a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, e Deus falar com você no seu coração, na sua alma. Isso, meus irmãos, é consequência exatamente do ato de Jesus na cruz. Ele nos libertou e nos deu o seu Espírito para que hoje pudéssemos estar aqui nesta manhã, louvando, adorando e reconhecendo que somos agora o seu povo, povo de propriedade exclusiva de Deus, e que assim prossigamos em fazer a vontade do Senhor e servir a Ele, assim como fizeram esses irmãos que vos acompanharam naquele momento. Não perderam a sua fé, mantiveram-se firmes ali em todo o tempo. Que o Senhor então também abençoe a sua vida, a nossa vida enquanto igreja, e que nós continuemos a celebrar, não só uma vez no ano, mas todos os domingos, celebrarmos a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo. E isso foi feito para que pudéssemos estar hoje, neste dia, adorando ao Senhor. E vamos fazê-lo assim até o dia final, até o dia que o Senhor assim o quiser. Oremos então. Pai Santo, Deus Eterno, nós somos gratos, ó Pai, por este ato que o Senhor realizou através do Teu Filho Jesus, de entregá-lo para ser morto na cruz, a fim de que pudéssemos hoje, ó Deus, desfrutar desta bênção, de reunir-se no templo para adoração e servir ao Senhor. Ainda veremos, ó Deus, o completar desta obra, que é a ressurreição do Senhor. Mas desde já, ó Pai, já é suficiente para nós entendermos que hoje temos a plena liberdade de nos achegar a Ti. Está livre o caminho de acesso ao Senhor. Muito obrigado por esta grande bênção. Está também, ó Deus, caracterizado que nós, independente da nossa condição social, da nossa cor de pele, da nossa raça, independente disso, nós fomos agraciados pelo Senhor e hoje fazemos parte do Teu povo. Muito obrigado, ó Deus, por esta grande bênção. Assim oramos, ó Pai, e rogamos que alimenta-nos a fé, fortalece a nossa fé em Ti a cada dia, diante de tanta falsidade que há no mundo hoje, diante de tanta apostasia que caracteriza os dias de hoje, mas continuemos, ó Deus, olhando firmemente para Jesus, este que é o autor e consumador da nossa fé. No nome dele que nós assim oramos. Amém. Amém. Então, meus irmãos,